Esse vídeo de hoje traz uma história muito interessante, que vai traçar um paralelo a respeito da concentração de poderes, que é a história do rei Herodes, da morte de João Batista, o profeta, e sua cunhada Herodias, cunhada do rei Herodes. Mas antes que eu fale do vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no meu canal para que eu possa produzir mais vídeos. Vídeos que sejam pertinentes para reflexão, para a vida, para esclarecimento. Inclusive alguns vídeos jurídicos que eu tenho postado já. Diz a Bíblia que era aniversário do rei Herodes. E o rei Herodes, naturalmente, deu uma grande festa. Presente estavam seus conselheiros e outras pessoas da corte. E também estava Herodias, sua cunhada, a esposa de Filipe. Estava também a filha de Herodias. E diz a Bíblia que a filha de Herodias dançou para o rei. E agradou muito o rei a dança da filha de Herodias. Não sabemos que dança foi essa, se foi uma dança sensual. Só que se sabe que agradou muito ao rei. A ponto do rei prometer para a moça qualquer coisa. Inclusive, pasmem-se, a metade do seu reinado. A metade do seu reinado, por uma dança. Mas a moça ficou na dúvida o que pedir. Como ela tinha a faculdade de pedir qualquer coisa, ela foi consultar a sua mãe, Herodias. E sua mãe pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, por vingança. Porque João Batista, como a maioria sabe, era o profeta que veio anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e mostrar a importância do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, João Batista foi quem batizou Jesus para a sua missão, para que Jesus seguisse a sua missão. Fala também na Bíblia, inclusive no livro de Lucas 1, que João Batista era primo de Jesus Cristo, por parte de Isabel. Isabel era prima de Maria. Quem quiser saber mais um pouco dessa história, que é muito, muito importante, leia Lucas 1, que vai falar do nascimento de João Batista e vai falar também da gravidez de Maria, quando foi visitar Isabel. É muito importante ler. Mas por que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista? Ele havia prometido qualquer coisa. E como o pedido foi a cabeça de João Batista, ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Muito embora ele gostar das pregações de João. Apesar de João fazer umas pregações muito duras, falar para Herodes deixar de adulterar com a esposa de seu irmão, o Herodias. Herodes gostava das pregações porque sabia que João falava a verdade. As pregações verdadeiras, as pregações duras, como deve ser no Evangelho. Mas Herodes havia prometido na presença de todos. E naquelas circunstâncias, como o rei Herodes, o Todo-Poderoso, ele não poderia voltar atrás. E ele mandou cortar a cabeça de João. Agora, ele mandou cortar a cabeça de João por quê? Porque ele tem a concentração de poderes na sua mão. Ele tinha o poder da morte de João. Ele poderia mandar prender João, poderia mandar soltar, como poderia mandar cortar a cabeça. Tanto é que o fez. Porque tinha a concentração de poderes na mão. Todo o poder estava na sua mão. Aqui eu chamo a atenção justamente para isso. Para a concentração de poder na mão de um só homem. Ou de uma só instituição. Quanto é perigoso. Felizmente, no Brasil nós temos a separação de poderes. Já no artigo 2º da Constituição Federal, já traça, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si.
o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas a maior importância aqui é esse independente entre si. Ou seja, um pode fiscalizar os erros do outro, porque eles são independentes, muito embora sejam harmônicos, mas são independentes. Haja vista o artigo 50 da Constituição diz que a Câmara dos Deputados e o Senado poderão convocar ministros de Estado para depor, para prestar informações sobre assuntos pertinentes. É óbvio que tem os requisitos para essa convocação. O artigo 52 diz que compete privativamente o Senado Federal processar e julgar crime de responsabilidade do presidente e vice-presidente da República e de outros também na esfera federal. O artigo 102 da Constituição diz que compete o Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nas infrações criminais. Ou seja, é um processo original do STF. Já se origina no STF. O Procurador-Geral da República faz a denúncia junto ao STF, já se origina o processo ali. Veja como é importante essa separação de poderes, para não concentrar o poder na mão de um só homem. Só quem pode ter a concentração de poderes nas mãos é o nosso Senhor Deus, nosso Salvador. Porque Deus é Deus. Deus não muda. Mas qualquer homem, se tiver concentração de poderes na mão, com certeza será tirano. Haja vista os países que foram implantada a ditadura, que foram implantado o nazismo, o comunismo radical. São países que têm uma concentração de poderes na mão de um só homem. Veja o que o Hitler fez com os judeus. Eliminou judeu, eliminar praticamente uma nação, não por ideologia política, mas só porque era judeu, só por isso. Só porque era judeu. Poderia estar escondido, que era caçado como um animal, e colocaram na câmara de gás, outros tipos de execuções, só porque era judeu, e mais nada. Não era por uma ideologia, era por ser judeu. Por isso, quando se fala de forma leviana, infelizmente, há pessoas que falam que deve fechar o Senado Federal, deve fechar o Congresso Nacional, que deve fechar o STF. Pessoas como essas, bem intencionadas, não são. Porque nossa garantia está nas instituições. Só existe um Estado democrático de direito por conta das instituições fortes e autônomas, independentes entre si, que tenham força, por meio de um Congresso, por meio de um Supremo Tribunal Federal ativo, que é a última instância do país. É a Suprema Corte do país. Vídeos que veicula pelas redes sociais, pessoas incentivando a fechar o Supremo Tribunal Federal, isso não é ser patriota, isso é ser terrorista. Pessoas de boa índole não coadunam com essas coisas.
Nós vivemos num Estado democrático de direito. Que o poder não pode ser concentrado na mão de um só homem. E a última palavra é da justiça. E é de quem? Do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Aliás, essa é a maior função do Supremo Tribunal Federal, é guardar a Constituição. Portanto, amigos, não sejam papagaios de pirata. Quando receber vídeos de lacrações sobre fechar o STF, acabar com o Congresso Nacional, pare e pense. Pense nas atrocidades que o mundo já viveu por falta de uma separação de poderes, por falta de instituições fortes que possam combater uma a outra. É questão para refletir. Está vindo umas eleições. E muitas bestialidades vão ser cometidas nessas eleições. Vai ter uma direita e vai ter uma esquerda. Duras. Essa queda de braço, ninguém sabe quem vai ganhar ou quem vai perder. Mas quase sempre quem perde é o povo. É o povo que sempre é a massa de manobra por esses meios. Pense nisso. Pede orientação para Deus, que nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê reflexão, que ilumine os nossos caminhos, que nos conduzam nos seus caminhos seguros. Pensem nisso. E fique com Deus.